HCJB. Hoje, Cristo Jesus bendiz. Com a bênção do Divino Mestre, apresentamos DX Internacional QRV. Olá, bem-vindo a este seu DX HCJB. Receba um forte 73 da sua amiga Eunice Carvajal. E esta semana que estamos encerrando tem sido um pouco diferente devido ao feriadão que tivemos na metade da semana. E compartilhamos o feriado do 2 de novembro, mas aqui também o 3 de novembro é feriado, devido a que a capital da província Ushuaia, a cidade de Cuenca, celebra suas festas de independência. A cidade de Cuenca celebrou seus 185 anos de independência, assim como também a sua província vizinha, a província do Cañar, com sua capital Azogues. E a cidade de Cuenca celebrou suas festividades de independência com 12 feiras de artesanato, uma marcha militar e muita música. Também em outras cidades do Equador, nestes dias, se celebram algumas das suas festividades culturais e religiosas. Por exemplo, a cidade de Ambato celebra para estas datas sempre a feira que eles chamam de Feira de Finados e na qual, durante toda esta semana, tem várias feiras nas quais se vendem artesanatos, cerâmicas e outros trabalhos feitos pelas mãos dos ambateños. Neste final de semana, também a província de Cotopaxi, com sua capital, a cidade de Latacunga, tem sua festividade da Mama Negra. O povoado de Píllaro, também na província de Tungurahua, tem sua Feira das Artes. A cidade de Santo Domingo está celebrando 106 anos de fundação. E assim várias cidades e províncias do Equador. Assim que tem sido uma semana com algumas interrupções no trabalho, mas é sempre grato estar junto a você neste DX HCJB. Olá, amigos que escutam o programa DX HCJB. Aqui quem fala é Cristiano Almeida, desde Jequié, no estado da Bahia. Hoje quero compartilhar com vocês um interessante artigo publicado no Boletim Atividade DX do DX Clube do Brasil. O título é Relatórios de Recepção, de autoria de Carlos Felipe da Silva. Assim ele escreve: o que leva os DXistas a gastarem o seu tempo escrevendo relatórios de recepção? Somente quem já recebeu um cartão QSL sabe sobre o que estamos falando. Mas você, ouvinte, pode perguntar-nos: o que é necessário para se conseguir um cartão QSL? Respondo-lhes: é necessário remeter à emissora um relatório com detalhes sobre a sua programação e também outros dados técnicos. Que dados seriam esses? Analisaremos cada dado e daremos aqui algumas dicas importantes. Primeiro dado, e talvez o mais importante, é a frequência da emissora. Para quem tem um receptor com sintonia digital, esse não chega a ser um problema. Agora, para quem não tem, a coisa começa a complicar, mas não há necessidade de se apavorar. Normalmente, as emissoras internacionais transmitem em diversas frequências, uma em cada banda, ou seja, tem a sua programação, por exemplo, em frequência nas bandas de 31, 25 e 19 metros. Caso você não tenha ouvido o anúncio das frequências de transmissão no início da programação,
Você poderá indicar no seu relatório que ouviu a programação em uma determinada banda. Por exemplo, que a programação foi transmitida na banda dos 19 metros. Mas antes de lançar mão desse artifício, sempre tente conseguir a frequência correta. Caso você não consiga, indique no seu relatório que o seu receptor não tem leitura digital de frequências, motivo pelo qual você não pode afirmar com certeza qual foi a frequência utilizada. Um outro dado importante de um relatório é o horário. Quando mandar relatórios para emissoras internacionais, use sempre o horário UTC. Mas o que seria o horário UTC? UTC significa Universal Time Coordinated, ou seja, Tempo Universal Coordenado. Esse é o horário padrão usado nas emissoras internacionais. A hora UTC corresponde, no nosso caso, ao horário de Brasília mais 2, quando estamos no horário de verão, ou o horário de Brasília mais 3, quando não estamos no horário de verão. Esse horário é expresso em notação de 24 horas, ou seja, de 0 UTC até 23h59 UTC. Se você mora em São Paulo e ouviu uma emissora transmitindo às 4 horas da tarde, podemos dizer que você ouviu uma transmissão às 18 horas UTC, ou seja, 16 horas mais 2. Quando sairmos do horário de verão, a diferença passará a ser de 3 horas. Uma transmissão é efetuada às 12 horas, corresponderá às 15 horas UTC. Um outro dado importante que é atrelado ao horário UTC é a data. Imagine a seguinte situação. Estamos em um hipotético dia 23 de março e ouvimos às 22 horas de Brasília uma emissão da Rádio Damasco. Você lembra que dissemos que a hora UTC corresponde ao horário de Brasília mais 2? Então, o dia em questão seria 24 de março, 0 horas UTC. Trocando em miúdos, o dia UTC começa 2 horas mais cedo atualmente. Nos relatórios de recepção, é conveniente usar a data escrita por extenso, ou seja, escreva dia 12 de março de 2000 e não 12 de 3 de 2000. Isso pode gerar uma confusão em países que costumam usar o mês antes do dia, nossa definição de data. Dados esses detalhes, escreva depois os dados da programação. Não seja muito vago quando for dar detalhes sobre a programação. Descreva o nome do programa, tópicos ouvidos e, caso você tenha algum comentário a fazer, dê a sua opinião sobre a programação. Lembre-se, não elogie sem necessidade. Seja sincero. Não agrade a emissora somente para conquistar o seu cartão QSL. Quando você for descrever os detalhes da programação, não exagere escrevendo 3 folhas de detalhes, mas também não escreva somente 3 linhas. Uma boa dica é fazer relatórios descrevendo a programação quase que minuto a minuto. Ou seja, às 23h30 UTC, noticiário a respeito da Ásia falando sobre a crise da Indonésia e problemas econômicos do Japão. Às 23h35, notícias econômicas mundiais falando sobre a crise econômica mundial, novidades do FMI, etc. Sempre descreva o que você ouve, dando detalhes. Alguns trechos da programação podem ser descritos literalmente, tais como a identificação ou algum slogan da emissora. Feita a descrição, teremos que analisar o código SIMPL da escuta. Para quem não sabe, esse é um código numérico de 5 algarismos, que define algumas características do sinal sintonizado. Então, o S significa força de sinal. O sinal mais forte tem o número 5, e o sinal mais fraco, quase inaudível, tem o número 1. O sinal bom poderá ter a nota 4, o moderado a nota 3. Para o sinal fraco, daríamos a nota 2. A nota I é dada em relação às interferências provenientes de outras emissoras em canais adjacentes, ou seja, as emissoras que estão nas frequências laterais interferindo na emissora que desejamos ouvir. Quando a interferência é inexistente, a nota é 5. Quando ela é extrema, a nota é 1. Use as notas 4 para pouca interferência, 3 para interferência moderada e 2 para forte. Caso a interferência seja realmente muito forte, no caso é 1. A nota N significa ruído estático.
são os ruídos ocasionados na atmosfera por descargas elétricas. Não confunda com o ruído ocasionado pela lâmpada fluorescente, por exemplo, de seu posto de escuta. Quando não há ruído estático, a nota deve ser 5. Com pouco ruído, a nota dada é 4. Se o ruído for moderado, a nota é 3. Um ruído forte deve ser avaliado como 2. Se o ruído for muito forte, a nota é 1. A nota P é a nota que determina o fading, ou desvanecimento. O que seria isso? O desvanecimento é a variação da intensidade do sinal da emissora. Se essa variação é inexistente, a nota deve ser 5. Se a variação é pequena, a nota será 4. Caso o desvanecimento seja moderado, a nota será 3. Para um desvanecimento forte, a nota é 2. Caso a variação de intensidade seja extrema, a nota é 1. Chegamos finalmente na letra O. É o mérito geral da recepção. Essa nota é dada em função das notas anteriores. Isso quer dizer, se a interferência de outras emissoras for moderada, portanto, com nota 3, o mérito geral não poderá ser superior a 3. Podemos dizer também que se houver algum ruído estático, que define-se como a nota 4 para o item N, o mérito geral para o item N, o mérito geral deverá ser no máximo 4. Nunca dê essa nota em função da qualidade da programação. Se você não gostou do programa sintonizado, você deve mencionar na sua carta e não nessa nota. Depois de ter avaliado todos esses detalhes, você já terá feito a parte mais difícil do seu relatório. Agora faltam poucas coisas. Uma delas é detalhar qual foi o equipamento utilizado. Quando você for falar do seu receptor, dê o nome dele e o modelo. Por exemplo, Philips modelo DL372. Isso é fácil e simples e dá uma ideia ao avaliador do seu relatório sobre que equipamento você usa. Você pode também descrever se o seu receptor é doméstico, como um Philco Transglobe, ou de comunicações, como um Yaesu FRG7. Falta ainda você detalhar sua antena. Qual antena você usa? Um fio esticado de 10 metros? Se for esse o seu caso, descreva a sua antena como uma long-wire, ou fio longo de 10 metros. Caso a sua antena for outra, uma dipolo, por exemplo, basta mencionar no relatório. A antena do seu receptor, a telescópica, deve ser citada caso você use a mesma. Agora que você já fez o seu relatório, não esqueça de um detalhe importante, que normalmente passa em branco. Sempre escreva no seu relatório o seu endereço. Às vezes, o relatório se separa do envelope dentro da emissora. Não deixe que esse simples detalhe o impeça de receber o seu cartão QSL. Bom, amigos, por hoje era isso. Se você deseja conhecer o boletim impresso Atividade DX, escreva para o DX Clube do Brasil. Escreva para Carlos Felipe da Silva, Caixa Postal 1594, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo. CEP 09571970. Não se esqueça de incluir selos para auxiliar na resposta. De Jequié, falou Cristiano Almeida. Boas escutas a todos. Alô amigos ligados no DX HCJB. Aqui estamos novamente com mais algumas informações atuais do mundo das ondas curtas. A radiodifusora de Taubaté, no estado de São Paulo, está inativa na frequência de 4.925 kHz. A informação é do Marcelo Ramiro, radialista que reside naquela cidade do estado de São Paulo.
e não há mudanças nos horários e frequências em que a Rádio Japão transmite em português neste novo período radial. Continua transmitindo então entre 10h30 e 11 no tempo universal em 9.530 kHz e também das 2h30 às 3 no tempo universal em 9.660 kHz. As informações são do monitor da emissora Leônidas dos Santos Nascimento de São João Evangelista em Minas Gerais. E as emissões em espanhol da rádio El Cairo ocorrem entre 0h45 no tempo universal e 2h no tempo universal em 7.270, 9.415 e 11.755 kHz. Já as transmissões da Rádio Cairo em português não mudam de horário e frequência. Permanecem sendo irradiadas entre 22h15 e 23h30 no tempo universal em 11.790 kHz. E a Voz do Irã transmite em espanhol no seguinte esquema: das 20h30 às 21h30 no tempo universal em 7.300 e 9.650 kHz, entre 0h30 no tempo universal e 1h30 no tempo universal em 9.655 e 9.905 kHz. Da 1h30 às 2h30 no tempo universal em 9.655 e 9.905 kHz. Das 2h30 às 3h30 no tempo universal em 9.905 kHz. Das 5h30 às 6h30 no tempo universal em 15.530 e 17.785 kHz. E o programa em espanhol no Brasil está sendo irradiado em nova frequência pela Rádio Exterior de Espanha. Desde 30 de outubro vai ao ar de terças a sextas-feiras, entre 18 e 19 no tempo universal, em 17.595 kHz, na faixa de 16 metros. A apresentação é da jornalista brasileira Cíntia Floriani e da espanhola Verônica Aragón. Confira. E agora a última informação. A Voz da Turquia investe em suas emissões em espanhol. A partir de 1º de janeiro de 2006, vai passar a emitir no idioma de Cervantes durante 1 hora. Entre 30 de outubro e 1º de janeiro, as transmissões ocorrem entre 17h30 e 18 no tempo universal, em 9.780 kHz. Já a partir de 1º de janeiro, serão das 17h30 às 18h30 pela mesma frequência. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos sintonizados no programa DXHCJB. Aqui é o Elbi Garcia, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje trazemos mais 3 cartões QSL recebidos por nossos colegas radioescutas. Estes cartões QSL são confirmações que as emissoras retribuem aos ouvintes que escrevem comentando a qualidade de seus programas e os aspectos técnicos da transmissão. Em todo o mundo, os QSLs são muito apreciados pelos radioouvintes e DXistas, pois formam uma belíssima coleção de cartões e cartas vindas dos mais diferentes lugares do país e do mundo. Começamos com um QSL recebido por nosso colega Leônidas dos Santos Nascimento, de São João Evangelista, em Minas Gerais. O Leônidas ouviu a Rádio Praga, que transmite desde a República Tcheca em 11.600 e 13.580 kHz. Cerca de 80 dias após enviar os informes de recepção, nosso amigo mineiro recebeu não um, mas 2 cartões QSL. Ele também ganhou como lembranças da emissora tcheca caneta, cartões telefônicos, postais e boletins. O endereço da emissora, tome nota, é Rádio Praga, Vinohradska 12, 120-99, Praga, República Tcheca. Vinohradska se escreve Vinohradska. Outro cartão QSL europeu recebido foi para Arnaldo Slain, da Argentina. O Arnaldo enviou um informe de recepção para a TWR Europe, que transmitiu em 6.235 kHz através de sua antena na Albânia. O QSL levou 8 meses para chegar e junto veio o esquema de transmissões para o período de abril a outubro de 2005. Arnaldo escreveu diretamente para a emissora usando o seguinte endereço: TWR Europe, P.O. Box 141 A
1235, Viena, Áustria. E aqui temos uma confirmação de uma emissora da América do Sul. Nosso amigo Héctor Govena, de Buenos Aires, ouviu a rádio Pio 12 de Oruro, na Bolívia, em 5.962 kHz. Ele preparou e enviou um relatório para a emissora. E sabe o que aconteceu? É claro, ele recebeu um cartão QSL 30 dias depois. O endereço da Rádio Pio 12 é Rádio Pio 12, Casila 434, Oruro, Bolívia. Bom, amigos, por hoje era isso. Espero que os cartões QSL que comentamos aqui sirvam de estímulo para você também escrever para sua emissora predileta. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, informou o Welby Garcia. Boas escutas a todos. Este é o Noticiário DX desta semana, uma produção do Santa Rita DX Clube. Hoje a segunda parte do Rádio Digital no Brasil, na locução de Sérgio Sestaro. Mas para o rádio digital se tornar uma realidade ao alcance de todos nós que somos ouvintes, ainda muitas coisas têm que acontecer. Mas o primeiro grande passo já foi dado. Depois de meses e quase anos para se definir qual o padrão de transmissão digital que o Brasil iria adotar, já que existem vários no mundo todo, agora o Brasil finalmente definiu o IBOC como padrão nacional. Outro grande passo agora, que marcou o início do rádio digital no Brasil, foi esse início dos testes. As rádios Sompur, que é a Rádio Sucesso, Band News e CBN de São Paulo, Tiradentes de Belo Horizonte, Gaúcha de Porto Alegre e Itapema de Florianópolis começaram a testar a nova tecnologia digital e já transmitem em suas frequências os sinais digitais. Nós, ouvintes, nem vamos sentir essa mudança no ar, quando estiver lá ouvindo uma dessas emissoras que eu citei. Pelo menos é o que todos esperam, todo o pessoal que está fazendo o teste, mesmo porque faz parte desses testes. Ver se o sinal digital não atrapalha o sinal analógico que nós ouvimos atualmente. O objetivo, é claro, dos testes é o de avaliar o desempenho do sistema de rádio digital em FM e AM, considerando aspectos como qualidade de áudio, área de cobertura, robustez com relação a ruídos, interferências e efeitos dos múltiplos recursos, esse monte de coisa que o rádio digital proporciona. Os testes do rádio digital devem durar por volta de 6 meses, podendo ser prorrogados por mais 6 meses. No final, todas as emissoras envolvidas vão enviar à Anatel um relatório detalhado, super técnico, de todos os, entre aspas, quesitos. Bom, e nós ouvintes, como eu disse antes, vamos ter que desembolsar cerca de R$680 a R$690 para ter um aparelho digital. Mas é uma curiosidade até isso daqui. Quantas emissoras vão ter que desembolsar para se adaptar a essa nova tecnologia? Olha só, no mínimo $35 mil para comprar ou novos transmissores ou os chamados excitadores, uma espécie de adaptador dos transmissores analógicos para gerar o sinal. Bastante coisa, $35 mil no mínimo. Mas o rádio digital, sem dúvida, vai valer o investimento das emissoras. Será um novo gás para as emissoras, principalmente as AMs, que vem perdendo muitos ouvintes, perdendo ouvintes para as FMs, principalmente pelo fato da qualidade. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, acredita que em 5 anos já deverão existir um grande número de emissoras e aparelhos de rádio digital no país. Inclusive, as empresas de tecnologia brasileiras prometem para o ano que vem o primeiro receptor nacional de rádio digital. Visite o site do Santa Rita DX Clube na internet www.srdxc.com.br. De Santa Rita, especial para o programa DX HCJB Internacional, falou Jailton Amaral.
Este é o Informe de X desde o Brasil por Jorge Silva. Equador. Estas são as atuais frequências em português da HCJB, A Voz dos Andes, válida de 30 de outubro de 2005 a 26 de março de 2006, referente ao período B05, das 8 horas às 9 horas 30 UTC em 9.745 kHz para o norte do Brasil e 21.455 kHz para a Europa. Das 23 horas às 2 horas 30, horário UTC, na frequência de 11.920 kHz, cobrindo quase todo o Brasil, e 12.020 kHz para o nordeste brasileiro. Holanda. Os jornalistas na Holanda não podem reclamar sobre a liberdade que desfrutam para realizar seu ofício no país. De acordo com a mais recente lista da Organização Repórteres Sem Fronteiras, a Holanda está cumprindo seu papel e está entre os melhores alunos da classe, ocupando o 6º lugar. De acordo com a lista da RSF, os jornalistas nos países árabes são os que mais sofrem com a repressão ao seu trabalho, como no Irã, no Iraque e na Arábia Saudita. Portugal. Estas são as novas frequências que a RDP Internacional, Rádio Portugal, transmite para o Brasil, válida de 30 de outubro de 2005 a 26 de março de 2006, referente ao período B05. De segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas UTC, em 21.655 kHz. Das 17 às 20 horas UTC, em 21.655 kHz. Das 20 às 0 horas, em 15.555 kHz, se houver transmissões extraordinárias. Das 0 às 3 horas UTC, em 11.980 e 13.770 kHz. Nos sábados e domingos, das 8 às 10h55 UTC, em 17.710 kHz. Das 11 às 21 horas UTC, em 21.655 kHz. Das 20 às 0 horas UTC, em 15.555 kHz, se houver transmissões extraordinárias. Se você deseja enviar sua colaboração para o Informe de X, faça-lo ao e-mail jorge@srdxc.com.br. E até aqui o nosso encontro de esta semana. Será um grato prazer estar com você na próxima semana. Mesma hora, mesmo dia, mesma frequência. Um forte 73 da sua amiga Eunice Carvajal.